Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Noriel Rocha. As aulas do nosso programa Culturas e Identidades são voltadas à história mítica e à cultura oral e simbólica tradicional luso afro-brasileira. Ele vai ao ar todas as quintas-feiras e todos os áudios dessa aula estão disponíveis no canal IMUB do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Todo início de aula, eu dou sempre, ligado ao título, as fontes documentais a partir do qual o programa é feito. O título da nossa aula de hoje é O Dragão das Armas Nacionais da Coroa Portuguesa. Como fonte documental, nós vamos usar duas obras minhas, um artigo que foi escrito no Medium em 2018, intitulado O Dragão não é o timbre das armas nacionais dos Bragança, do Brasil, e sim das armas nacionais da Coroa Portuguesa. E um livro que são sobre as insígnias da Coroa Portuguesa do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Os Bragança do Brasil têm feito e falado coisas sobre a história de Portugal e do Brasil que absolutamente não correspondem à realidade dos fatos. E é de tal forma grave o desconhecimento desta gente que se auto-intitulam como sendo da Casa Imperial Brasileira. O Brasil não tem Casa Imperial a rigor, né? Isso é um outro embuste criado pela maçonaria. Então, um dos embustes que eu reputo muito grave é o seguinte: eles dizem que o dragão é o timbre das armas dos Bragança, e que o verde da bandeira brasileira foi subtraído da bandeira dos Bragança. Isso não só é uma aberração histórica, bem como é uma mentira histórica. É uma mentira grosseira, e que pode ser grosseira, grotesca, e que pode ser absolutamente desmentida com uma facilidade ímpar. Esses Bragança do Brasil fazem questão absoluta de terem um rompimento completo com a história de Portugal. Eles não traçam nenhuma linha de continuidade entre a coroa portuguesa e eles, né? Então, essas duas mentiras formidáveis, no que diz respeito ao dragão e ao verde da bandeira nacional, qualquer estudo de heráldicas sério mostra a mentira que é sustentada dentro do Brasil. Bem, o dragão não é, como afirmam muitos no Brasil, que seguem essa mentira, inclusive historiadores, inventando que o verde da bandeira brasileira veio dos Bragança e o vermelho e o amarelo veio, as cores predominantes, né, dos Habsburgo. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. Inclusive a bandeira do Império, coisa que eu já falei, ela foi roubada por Zé Bonifácio e Dom Pedro. Ela faz parte de um estudo que o Debré fez sob encomenda de Dom João VI. A bandeira já existia. Depois, quando os maçons deram o golpe da independência, eles roubaram o estudo que Debré havia feito a pedido de Dom João VI. Certamente para entregar ao príncipe regente do Brasil, né? Porque Dom João estava estudando, estavam fazendo várias modificações nas instituições de Estado. Bem, então, o dragão não é
como afirmam historiadores e os seguidores da monarquia brasileira, que nunca foi uma monarquia também, é preciso que se diga de passagem, exceto o nome monarquia, o Império Brasileiro não era uma monarquia, era alguma outra coisa. É preciso que comece a se esclarecer essas mentiras que a maçonaria e os Bragança do Brasil vêm contando da forma mais desabrida possível. Então, o dragão não é o símbolo heráldico da Casa de Bragança. Quando a gente fala em Bragança, nós temos que ter em mente duas coisas, sobretudo no Brasil, que não discerne nada com nada. Uma coisa são os Bragança como duques de Bragança, outra coisa são os Bragança como casa real. Não é? Então, o dragão não faz parte nem do Ducado de Bragança, nem das armas da coroa portuguesa dos Bragança aqui como dinastia. Então o dragão, a origem do dragão, a aparição do dragão na história de Portugal, ela existe desde a Lusitânia. Quando nós vamos estudar a história de Portugal, é preciso separar. Uma coisa é a chamada pré-história portuguesa, eu detesto essa classificação materialista de pré-história. Uma coisa é a história de Portugal enquanto Lusitânia. Outra coisa é a história de Portugal já como reino português. O dragão aparece já como referendado desde os lusitanos, com um lusitano famoso, por exemplo, como Viriato. Né? E ele tem uma origem como timbre nas armas nacionais de Portugal. Ele pode ser visto, então ele é visto na antiga Lusitânia, e ele pode ser visto em uso na primeira dinastia de Borgonha, que foi a primeira dinastia da coroa portuguesa. Portugal teve 34 dinastias. Né? A de Borgonha, a de Avis, os Bragança é a quarta dinastia, é a última dinastia. Então, ele pode ser visto em uso já na primeira dinastia de Borgonha. Com a segunda dinastia, que é de Avis, ele também pode ser visto. Dom João I de Avis o assume como timbre das armas nacionais. Então ele existe na Lusitânia, ele existe já na primeira dinastia de Borgonha, sendo utilizado ali, e Dom João I, o primeiro rei da dinastia de Avis, o assume como timbre das armas nacionais. Os Bragança, enquanto dinastia real, vão herdar essa tradição da coroa portuguesa, porque o uso do símbolo heráldico não é dos Bragança, da dinastia de Bragança, é da coroa portuguesa. Não é? Então, o dragão de Portugal, um outro aspecto dele, aqui enquanto ligado à história do reino de Portugal, é uma variante da serpente de bronze, de Moisés. Isso é uma leitura simbólica que se faz dele, cuja imagem está no adro da igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Vila Viçosa, que é a terra dos Bragança. Então, qual é a origem da Casa de Bragança? Aqui não da dinastia, da Casa de Bragança. Dom Afonso, conde de Barcelos e primeiro duque de Bragança, era filho natural de Dom João I de Avis, quando este tinha 14 ou 15 anos, né? Ou seja, no momento em que o rei não tinha empunhado o cetro. Dom João era mestre da Ordem da Cavalaria de São Bento de Avis. Ele foi educado por Gomes Martins de Lemos no Círculo dos Frades Franciscanos do Convento de Leiria. Durante os anos de crise, Dom João manteve, junto com a irmã, Dona Beatriz, o culto. Mas depois que ele foi aclamado rei, Dom Afonso vai viver sempre próximo da corte. Ele vai acompanhar o pai nas lutas pela independência e foi armado cavaleiro pelas mãos do monarca em Tui, no ano de 1398. Dom João I sempre o protegeu e teve por ele uma afeição muito especial. Né? Muito bem.
Ao casar, ele foi perfilhado e nobilitado, sendo-lhe atribuído o título de Conde de Barcelos. Até então, o título era pertença do sogro de Dom Afonso, que o transfere para o novo genro com um acordo régio. O título de Duque de Bragança lhe foi atribuído bastante mais tarde pelo infante Dom Pedro em 1442, durante o período de regência após a morte de Dom Duarte. Então, Dom Afonso foi o primeiro Duque de Bragança. Ok? Como filho colateral. Eu não gosto da palavra bastardo, porque ela não significa o uso e não é a expressão correta que se deve dar, porque os direitos não lhe eram suprimidos. Né? Então a gente vê a imagem do dragão de Portugal, do dragão na Lusitânia. Depois nós vemos imagem do dragão de Portugal sendo utilizado como arma, como timbre das armas da coroa portuguesa. Bem, e ele vai aparecer como timbre das armas da dinastia dos Bragança, que se inicia em 1640. Então, quando ele é incorporado à dinastia dos Bragança, ele já existia em uso. Tá claro? Feitas essas explicações, Dom Pedro I e Dom Pedro II, por exemplo, o dragão é o animal simbólico, é o animal fabuloso, que o dragão não é um animal natural, ele é um animal fabuloso. É esse animal fabuloso que encima o cetro imperial, por exemplo, das armas, né, dos imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Onde a gente anda no Brasil tem o símbolo do dragão, mas não tem nada a ver com os Bragança. Isso tem a ver com a história de Portugal. Uma outra coisa que é preciso discernir é que um dragão não é uma serpe, né? São figuras distintas. Uma serpe é um tipo de dragão estilizado. É uma forma simplificada. Né? Vítor Manuel Adrião, ele fala que na heráldica portuguesa a serpe aparece como um dragão de 2 patas e é distinta da forma clássica dracônica, que na figuração ocidental sempre possui 4 patas. No lugar das patas dianteiras, a serpe apresenta 2 asas. E também não possui a habilidade de cuspir fogo, que é um simbolismo dracônico dos dragões. O dragão cospe fogo. Embora, às vezes, essa serpe seja retratada cuspindo algum fogo, mas não é usual. Outra característica que diferencia a serpe do dragão é a falta ou um número menor de escamas. Então ela tem, digamos, uma aparência mais lisa. Né? Então a serpe é uma forma simplificada de dragão. Tá? Então veja, o dragão português é um dragão, ele não é uma serpe. Né? E aí essa figura vai aparecer em vários testemunhos simbólicos, iconográficos, etnográficos, filológicos, em muitos documentos primários. Né? Por exemplo, ele aparece no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Né? Ele aparece na obra de Mendes dos Remédios, nas obras de Garcia Rezende. Ele aparece num baralho, que são as cartas do dragão, que Dom Manuel, que é referido por Garcia de Rezende no Cancioneiro Geral, que Dom Manuel I mandou criar. São 48 cartas
ligadas ao dragão, né? Dizem que o padre Antônio Vieira aprendeu a jogar essas cartas, que o rei Dom Sebastião aprendeu a jogar essas cartas, a carta do dragão, e que até o padre Antônio Vieira relata o milagre do auxílio dado por São Francisco Xavier a um marinheiro em apuros devido ao jogo. É uma coisa assim muito interessante. Seja como for, então é preciso distinguir o dragão da serpe, né? Ele aparece em várias obras, por exemplo, em Andréa de Rezende também, né? Então, o próprio nascimento da Ophiuça e a lenda da invasão das serpentes liga-se ao nascimento de Portugal. Portanto, está ligado à Lusitânia, né? Cefá, que é a serpente, é símbolo e estandarte dos filhos de Dan, os Cefes. E ela iria sobreviver através dos tempos, ressurgindo sobre a forma de uma serpente alada, que é o dragão, que é oficialmente o timbre dos reis de Portugal, desde Dom João I. O dragão aparece referido na mitologia, portanto, desde os primórdios da Lusitânia. Ele figura, essa figura desse animal fabuloso que figura na bandeira de Viriato. Narra a lenda que a bandeira dos lusitanos era um pano branco, olha as cores, com um dragão verde ao centro. O dragão oficialmente é o timbre dos reis de Portugal, desde Dom João I. Embora um documento apócrifo atribua a sua adoção ao primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que teria recuperado a chamada serpente de bronze de Moisés e a usaria como símbolo pessoal. Mas isso é um documento apócrifo, hein? No Mosteiro da Batalha, encontra-se uma das mais antigas representações do dragão de Portugal. Ele está presente na chave da abóbada da capela do fundador e numa pedra de arma sobre a porta sul da igreja. Em ambas surge o dragão representado de frente. No selo real, o dragão só se irá impor a partir de Dom Afonso V, num selo de chancelaria deste monarca, apenso a um documento datado de 1450. Então lá aparece o dragão de perfil muito visível, muito expressivo, né? O dragão, enquanto timbre do escudo nacional de Portugal, portanto do Reino de Portugal, foi usado durante a primeira dinastia de Avis, sendo observável nos túmulos de Dom Afonso II e de Dom Afonso III. Ele figura na bandeira dos Cavaleiros da Ala dos Namorados, chefiados por Dom Nuno Álvares Pereira, o Condestável, né? Quando Portugal garantiu a sua independência com a vitória da Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385. Segundo Duarte Nunes de Leão, nas Crônicas del Rei Dom João, de gloriosa memória, a opção de Dom João por inserir a serpente nas suas armas reais é porque tinha devoção ao mártir São Jorge, que o tinha por insígnia. Isso aqui já é uma interpretação católica, né? Veja que a outra interpretação do documento apócrifo atribuído a adoção por Dom Afonso Henriques do dragão, como tendo descoberto a serpente de bronze de Moisés, não é? Veja que somente sobre essa perspectiva, então o que Portugal, a ser verdadeira essa perspectiva, o primeiro rei de Portugal, ao ter para si a serpente de bronze de Moisés,
ele traz para a coroa portuguesa, né, para a monarquia portuguesa, uma filiação claramente bíblica. Tá claro? E Portugal seria, portanto, um país com uma característica marcadamente que será atribuída ao povo de Israel futuramente. É preciso lembrar que Moisés não era hebreu, não é? Tá claro? Então, existe um pano de fundo aqui, olha, altamente problemático, que envolve não só a tradição cristã, mas envolve a tradição judaica, que são essas atribuições. Isso sem considerar que Portugal teve 34 dinastias com 34 reis. Desses 34 monarcas, 19 foram excomungados pela igreja. E 7 deles se assumiram como Messias. Mas é preciso entender que tipo de Messias. Né? Então, eles eram identificados com figuras bíblicas. Aí é preciso entender o que está se passando em termos de história simbólica, de cultura simbólica, de história providencialista. Quer dizer, o que Portugal, enquanto nação, tenta incorporar, né, para a imagem da coroa. Tá claro? Os estudos do dragão estão ligados a isso. Primeiro, que existe claramente uma continuidade entre a Lusitânia e a história de Portugal, e isso é algo extremamente discutido, hein, em termos de historiografia, porque os historiadores falam que são duas histórias completamente distintas, uma coisa é a Lusitânia, outra coisa é Portugal, e que não existe continuidade entre uma coisa e outra, né, porque uma é pré-cristã e a outra, digamos, tem uma história ligada ao cristianismo. Você não, então, alguns autores não vão admitir essa continuidade histórica. Tá? Mas o fato é, o dragão aparece já em Viriato. Né? Então, tem uma sequência de nuances. Tá? Ora, então, segundo Duarte Nunes de Leão, a opção de Dom João I, que é o primeiro rei, né, da dinastia de Avis, quando ele insere a serpente nas suas armas reais, ele tem devoção a São Jorge. Eu, particularmente, acho que isso é uma interpretação muito grosseira. Né? E, embora São Jorge seja um santo apócrifo também, é um santo guerreiro com figurações bastante problemáticas dentro do universo católico. Fernão Lopes, na crônica de Dom João I, compara Dom João a Cristo e a Moisés. Então, Dom João I, na condição de Messias de Lisboa, ele é chamado desta forma, o Messias de Lisboa. Ele fará acontecer a 7ª idade do mundo. Então, nós temos aqui um tema de escatologia e de milenarismo ligado a esse processo. E, por conseguinte, de Apocalipse também. De onde resulta que a opção do monarca pelo dragão em suas armas resulta do rei ter sido equiparado a Moisés, ou a serpente, no caso a serpente de bronze. Né? Então, nessa mesma linha de interpretação está Jorge Segurado, por exemplo, no trabalho dele do Estudo do Brasão de Armas del Rei Dom João I de Portugal. No Antigo Testamento, Moisés fundiu uma serpente de bronze, uma serpente alada, né? E ergueu essa serpente sobre uma estaca, uma cruz. Né? Muito semelhante àquela cruz que os franciscanos vão usar, porque ela não tem o braço superior, é um T. Né? Então, no Antigo Testamento, Moisés funde uma serpente e ergue sobre uma estaca. A serpente de Moisés reaparece na obra Mensagem, de Fernando Pessoa, onde a epígrafe da primeira parte, intitulada Brasão, principia por sugerir uma guerra, um combate espiritual, que caminhará em direção a um império. A obra Mensagem é dividida em
em 3 partes. É preciso que se leia, né? Porque ali vai aparecer o grifo, né? Tem o brasão e tem o grifo, com alguns personagens bastante interessantes, né? Então, mas claramente nós vemos um tipo de combate espiritual que caminha em direção ao império, que não é um império, o império português não é um império do mundo, tá? Ele não é um império político, ele é o império do Espírito Santo, é o 5º império do mundo. Então, muito embora o brasão descrito na mensagem seja o do infante e não o do Portugal monárquico, os 2 timbres, quer dizer, o grifo do infante e o da serpe alada, ou dragão alado, desde Dom João I, eles dialogam. Eles se entrelaçam, caminhando desde os tempos míticos da antemanhã da nacionalidade portuguesa até o tempo histórico do Império. O brasão da mensagem tem 5 seções com 19 poemas distribuídos do seguinte modo: os campos, os castelos, as quinas, a coroa, o timbre. Cronologicamente, ele vai até Dom Sebastião, que é o último rei da dinastia de Avis, aquele rei que morre na Batalha de Alcácer-Quibir, e que abre uma grande vacância, digamos, né, um interregno no reino, um interregno identitário no reino de Portugal. O Ariano Suassuna era o maior especialista em sebastianismo brasileiro, na história do Brasil e na história de Portugal. Nós não tivemos maior autoridade no Brasil do que o Suassuna. Tá? Então, Camões dedica os Lusíadas, por exemplo, a Dom Sebastião, que é o rei que morre em África, né, na Batalha de Alcácer-Quibir. Depois de Dom Sebastião, nós temos a dinastia dos Áustrias, ou dos Filipes. Então, tem 4 dinastias: Borgonha, Avis, Filipes, Bragança. Depois nós temos a chamada Restauração Portuguesa. Quer dizer, o Brasil, quando é descoberto, 1500, nós estamos sob a dinastia de Avis, né? Depois nós temos a morte de Dom Sebastião, em 1580. Em África, o Brasil passa a ser administrado pela Espanha, pela coroa dos Áustrias, dos Filipes, que é, digamos, uma continuidade, é a mesma família, digamos assim. E depois nós temos a entronização da dinastia de Bragança. Então, Camões principia os Lusíadas referindo-se às armas e os barões assinalados, né? Se as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, e vai por aí afora. No canto 3, o Camões vai consagrar 13 instâncias à Batalha de Ourique, que é a batalha importante que acontece tendo como protagonista o primeiro rei de Portugal, daquele que viria a ser futuramente o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, onde antes da batalha ele vê Cristo. E Cristo solta um número para ele, 17, que é a marcatura numerológica da arcatura ontogenética da nação portuguesa. Então, a história de Portugal sempre se passa ao redor do número 17, isso é uma coisa muito interessante. E esse número desemboca até, quando você conta todos os reis, o 17º rei, depois de Dom Sebastião, depois de Dom Afonso, é Dom Sebastião, onde se abre um interregno, né? Então, Dom João III continuou a usar a serpe, né? No sentido da serpente alada de dragão, não a serpe, né? A serpe no sentido de um dragão com menos estilo, né? Esse não é. Dom João III usa, portanto, essa serpente alada. Vem a ser o timbre das armas de Portugal, mas ele já não se vê no tempo de Dom Sebastião. Então, no século XVII, no século XVII, restaurada a independência, portanto, com a entronização da Casa de Bragança em 1640, numa curiosíssima estampa da obra Lusitânia
Liberata, datada de 1645, vê-se um dragão possante, coroado, com a coroa real fechada. Ele está atacando e vencendo um leão. Então você tem o dragão português vencendo o leão espanhol. Esse simbolismo do dragão, finalmente identificado com a nação portuguesa, e não só com os seus reis, portanto, ele não pode ser o símbolo somente dos Bragança. Então, isso que os Bragança do Brasil fazem é uma mentira grosseira, uma manipulação simbólica aviltante, porque vai contra tudo isso que na história de Portugal está mais do que registrado. Então, o simbolismo do dragão é identificado com a nação portuguesa, e não só com seus reis. E ele está bem patente numa metáfora brilhantíssima de um dos sermões do padre Antônio Vieira, que nos confirma o dragão nas armas de Portugal no século XVII. É um testemunho muito importante. Essa obra Lusitânia Liberata é de Antônio de Souza de Macedo. A gente vê na Sala dos Brasões, no Palácio Nacional de Sintra, o brasão, o dragão também, quer dizer, tem a cúpula octogonal da sala, ela termina com as armas portuguesas coroada pelo dragão alado, representando ao rei Dom Manuel I. Esse brasão está rodeado pelos brasões de 8 dos filhos do rei, e depois dele os escudos das 72 famílias nobres portuguesas. Essa sala é uma coisa absolutamente impressionante, tá? É uma das últimas salas do Palácio Nacional de Sintra. Essa representação é toda entalhada, né, em ouro, com madeira, um negócio assim absolutamente magnífico aquilo. Então, nós vamos ver o símbolo do dragão colocado em palácios, livros, esculturas, arquitetura. Está espalhado por tudo quanto é lugar em Portugal, né? Nas armas dos infantes, nas armas dos reis, enfim. Bem, aqui vamos entrar por uma outra questão, não é? Que é, no decurso dessa trilha, de ver como que o dragão aparece na história de Portugal, há um cruzeiro que é o cruzeiro, semelhante ao cruzeiro de Moisés. Ele está em Vila Viçosa. Vila Viçosa é a terra dos Bragança. Então, esse cruzeiro de Vila Viçosa é um monumento manuelino que remonta às primeiras décadas do século XVI. Inicialmente, ele era pertencente ao mosteiro de Santo Agostinho, e ele traz uma representação raríssima da serpente de bronze de Moisés no adro da igreja da Senhora da Lapa. Qualquer indivíduo que for lá pode constatar isso. Pois bem, aqui eu vou ler a descrição, né? O cruzeiro divide-se em duas partes abraçadas pela serpente, em alto relevo, raríssima e estranha representação do Salvador crucificado. Uma figura que simboliza a redenção do pecado e a esperança da salvação. É claro que esta é uma interpretação católica, evidentemente, da serpente de bronze de Moisés. Evidentemente, quando você pega isso, o que é a serpente de bronze para a tradição do povo judeu, é outra coisa. Então, nós estamos falando de uma perspectiva cristã, né? Diante da igreja da Senhora da Lapa,
No extremo ocidental do campo da restauração, olha o local em que o cruzeiro foi colocado. Ergue-se o cruzeiro de Vila Viçosa, também conhecido por Cruzeiro do Carrascal, sobre um sigelo soco quadrangular. Ergue-se a base do cruzeiro, constituída por pedestal moldurado de grandes dimensões, suportando uma cruz latina em mármore, onde se enrola uma serpente alada. Diante da igreja da Senhora da Lapa, no extremo ocidental do campo da restauração, ergue-se, portanto, esse cruzeiro. Trata-se de uma obra quientista, datável da primeira metade do século XVI, que reflete, portanto, período reinado de Dom Manuel, que reflete importantes aspectos da espiritualidade, né? Com ênfase para a esperança da salvação através da paixão de Cristo. De fato, e apesar da estranheza inicial que pode causar a presença da serpente no lugar de Cristo, essa figuração ilustra de forma clássica a prefiguração da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do episódio do Antigo Testamento, no qual Moisés fundiu uma serpente de bronze e a ergueu sobre uma estaca. Segundo as correspondências testamentárias e de acordo com os evangelhos, Cristo seria levantado na cruz da mesma forma que o fora a serpente, imagem dos pecados da humanidade por ele redimidos. Assim se compreende ainda a representação de asas, significando a espiritualização da figura da serpe. Imagens semelhantes a esta, embora geralmente recorrendo à cruz em T, como a cruz que eu falei dos freis franciscanos, e menos frequentemente a cruz latina, forneciam um elemento de meditação e igualmente de esperança, sendo usados como símbolo do advento, o tempo de preparação para o Natal, ou para a chegada de Cristo. Funcionavam também como proteções, mantendo-se a crença no poder desta imagem contra as mordidas das serpentes. A cruz é originária da cerca do Mosteiro de Santo Agostinho, sendo possível que a alusão ao carrascal ou matagal de arbusto carrasco, típico da zona, respeite justamente a vegetação dominante na localização original do monumento. Note-se de resto que o arbusto carrasco é uma das várias plantas cujas formas, com bordas denteadas e aguçadas, funcionam na tradição popular como uma imagem da coroa de espinhos de Cristo, remetendo novamente para o mistério da paixão. Então, essa serpente alada é uma serpente no adro da igreja da Senhora da Lapa, no campo da restauração de Vila Viçosa. É, de fato, uma imagem fortíssima, né? Que tem que ser vista. Então, a serpente alada, ou dragão, estará sempre presente na monarquia portuguesa e na brasileira, no Império do Brasil, que vai herdar esse símbolo da história de Portugal e da história da Lusitânia. Tá? Isto não tem, repito, relação com os símbolos exclusivos do Império do Brasil. Então, os Bragança brasileiros e os devotos da monarquia fake brasileira continuarem propagando esta mentira, repito, esse despautério, ele é facilmente desmentido dentro da história de Portugal. Então, tanto na condição de serpente alada, né, de Moisés, quanto na condição de dragão, as representações desse símbolo
na heráldica portuguesa, ela cobre vários campos. Ela está na heráldica, ela está no mobiliário real, ela está na louçaria, ela está no Palácio da Ajuda, ela está no Palácio Imperial de Petrópolis, ela está no Palácio Nacional de Mafra, ela está no Palácio Nacional de Sintra. Uma das representações do dragão, uma das representações mais notáveis, a gente vê no chamado carro triunfal, que é o coche da embaixada que o rei Dom João V mandou fazer ao Papa Clemente XI. Fazia parte do conjunto dos 5 coches temáticos e de 10 de acompanhamento que integraram o cortejo da embaixada enviada pelo rei Dom João V ao Papa em 1716. Isso foi alusivo ao tema da coroação de Lisboa, capital do Império, que foi vitoriosa na defesa da fé cristã. Esse carro triunfal, ele pode ser visto, é um dos acervos do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Quer dizer, existe toda a descrição, né, do museu, do coche. Ora, então, finalizando, quer dizer, o dragão é um dos símbolos da Casa Real Portuguesa, certo? Ele não tem relação exclusiva com os Bragança. Então, nós temos quais são os símbolos de uma monarquia? A coroa, né? O cetro, o manto, a bandeira, o dragão, e vai por aí afora. Quando a gente pensa em monarquia, quais são os símbolos específicos de uma monarquia? Né? O que é uma monarquia? Quais são as instituições da monarquia? Quais são os poderes que os reis de Portugal tinham? Tá claro? Então, quando nós falamos em Casa Real Portuguesa, a monarquia portuguesa e a monarquia brasileira, a meu ver, exceto o nome monarquia, as instituições não são as mesmas. E o que foi construído no Brasil a partir de 1822 pela maçonaria é uma monarquia fake. Ela só usou o título de monarquia e manteve um Bragança à frente do Estado. Se a gente subtrair isso, não tem nada. Tanto é que os monarcas brasileiros, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles tinham total desprezo por qualquer símbolo da monarquia. Bem como tinha um desprezo pela monarquia em si. Dom Pedro II foi notório em relação a isso. Notório. Foi educado por maçons, o sujeito foi todo formatado com um pensamento revolucionário. Ele não podia, era inimigo da igreja e era inimigo da monarquia. Era um monarca por um acaso, que o seu pai era o revolucionário que deu um golpe na sua própria coroa. Então, a monarquia portuguesa, ela tem instituições. E a maior parte dos brasileiros sequer entendem o que são instituições da monarquia. Então, quando o império é construído, ele rompe com isso tudo. Mas, evidentemente, que os símbolos, ele herda os símbolos, ou se apropria dos símbolos. Porque, inclusive, esses Bragança aqui, eles não são capazes de fazer uma ruptura e de criar símbolos heráldicos ou armas reais próprias. Eles rompem com Portugal. Mas eles fazem questão de manter, de uma forma absolutamente deformada, certos símbolos da coroa portuguesa. Até nisso, o Brasil foi um país de gente e de revolucionários
menores. Eles não criaram uma identidade nacional. Roubaram o que não lhe pertencia e mantêm acesa a chama do roubo como se fosse uma grande conquista. Não só roubaram, bem como deformaram o significado. E manietaram a história de Portugal, a história da Revolução Maçônica. Quer dizer, uma sequência de crimes. Não tem como não falar de uma forma robusta, né, de que trata-se de crime. Mas é disso que se trata. Bem, eu creio que, em linhas gerais, eram esses aspectos que eu queria trazer aqui relativamente ao dragão de Portugal. O dragão como símbolo das armas da coroa portuguesa e não como timbre exclusivo das armas dos Bragança. Tá? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.